O gráfico é uma ótima ferramenta para a gente mostrar para as outras pessoas informações sem precisar passar aquele tabelão cheio de número e texto, muitas vezes bem confuso. Mas para que ele seja efetivo, a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes muito importantes para que justamente ele não fique tão confuso quanto a tabela que a gente queria simplificar. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como colocar um gráfico no Excel e quais são esses detalhes tão importantes que a gente precisa prestar atenção. Então, partindo do início, primeiro a gente vai colocar um gráfico aqui no Excel, tá? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é selecionar os dados que a gente quer colocar no gráfico, tá? Depois a gente vai clicar aqui em Insert, e aí nós temos dois jeitos de colocar um gráfico. Aqui no conjunto de charts, tá? Eu posso ir direto no gráfico que eu desejo colocar, então se eu quiser colocar um gráfico de barra, eu clico aqui direto, e na hora que eu clicar aqui ele já vai inserir um gráfico de barra, ok? Uma outra maneira é justamente eu clicar novamente em Insert e eu vim aqui em Recommended Charts, tá? Nesse caso, o Excel ele tenta entender um pouco melhor o tipo de dado que você tem. Ele já recomenda alguns gráficos que podem se adequar melhor para esse tipo de dado, tá? Aqui também ele vai mostrar alguns tipos, então barra vertical, barra horizontal, pizza. E aí você seleciona o que você quer e aperta aqui em OK e está inserido o seu gráfico, ok? Como eu comentei, tem alguns detalhes que a gente precisa tomar atenção, então tem algumas edições aqui que dá para fazer, né? Então, para cada tipo de gráfico ele tem algumas edições disponíveis, tá? Não vou passar aqui a fundo nesse vídeo, mas aqui dá para configurar uma série de fatores em relação ao seu gráfico que pode fazer diferença lá na frente. Antes da gente partir para os nossos exemplos, o ponto mais importante aqui de quando a gente vai trabalhar com gráficos é saber o que a gente quer mostrar, tá? Antes de sair colocando gráfico, enfeitando o gráfico, colocando o título, pintando ele, foquem nessa pergunta. O que vocês querem mostrar com o seu gráfico? Eu quero mostrar um comparativo percentual? Eu quero justamente mostrar um comparativo? Eu quero mostrar algo mais fluido? Eu quero mostrar uma evolução no tempo? Qual que é o maior objetivo do seu gráfico? Uma vez que você tenha essa resposta, fica muito mais fácil de selecionar qual tipo de gráfico é o ideal para o seu objetivo. Vamos lá mostrar algumas coisas agora para que você consiga colocar esse objetivo em prática. O primeiro deles é organização, tá? Nesse primeiro gráfico aqui eu simplesmente inseri e tirei o título aqui, como vocês podem ver, né? Então tá um gráfico bem simples em cima dessa tabelinha aqui, ok? Então, o primeiro ponto que a gente pode melhorar nesse gráfico é organizar os nossos dados, tá? As nossas, aqui no meu caso é valor, organizar do maior para o menor, né? Que é um pouco do que eu fiz aqui nessa segunda tabela, tá? Por que disso? Se a gente observar aqui esse segundo gráfico em relação ao primeiro, é muito mais fácil de ler, né? No sentido horário aqui para a gente. Eu entendo aqui que computadores é o maior valor, hardware seria o segundo maior valor e periférico é o menor valor. Comparado com o primeiro aqui, eu tenho uma quebra de padrão, né? Então eu tenho aqui um valor. Eu poderia ler a partir daqui, né? Mas ainda assim fica estranho, tá? Então, primeira parte muito importante é organizar os seus dados do maior para o menor ou do menor para o maior, enfim, depende muito de como está como é que são os seus dados. Mas é sempre importante que a gente organize eles primeiros antes de colocar num gráfico, tá bom? Segundo ponto super importante que eu vejo muita gente passando por cima é o título do gráfico, tá? O título do gráfico é muito importante para que você justamente já guie a pessoa que vai interpretar o seu gráfico para o que ela está olhando, né? Nesse caso eu estou olhando aqui para categorias de vendas, né? Se eu não colocar nada e só deixar aqui os títulos, né, os nomes das categorias computadores, hardware e periférico, não necessariamente eu sei do que eu estou falando. Isso é uma venda, isso é alguma coisa que eu estou montando, né? O que é aquilo ali que está no gráfico? Então é sempre muito importante que a gente coloque um título para identificar do que a gente vai estar falando nesse gráfico. Partindo aqui para o segmento aqui de timeline, tá? Quando a gente fala de tempo, né, progressão no tempo num gráfico, normalmente a gente coloca ele numa linha, tá? Por que disso? Se a gente comparar o gráfico de cima com o gráfico de baixo, eles têm os mesmos dados, tá? Organizados do mesmo jeito. Porém, no primeiro, o nosso olho tende
a acompanhar a linha, ou seja, ser mais fluido, e a gente automaticamente entende isso como algo temporal, algo sequencial, onde o 1 vem depois do 2, né? Nesse caso, 1 vem depois do 2, depois do 3, e assim subsequente. A gente entende que é algo fluido, ok? Se eu olho para o gráfico de barra, é automático também do nosso cérebro tentar fazer comparações com as barras anteriores ou posteriores, tá? Então, se a gente quiser fazer um gráfico de comparação, o de barra ele é muito mais adequado, porque eu vou fazer essa comparação automática ao invés de eu ver aqui uma linha evolutiva, tá? Eu demoro muito mais tempo para chegar aqui do primeiro até o 12º mês no gráfico de barra do que num gráfico de linha, né? Eu tenho, de novo, mais fluidez no gráfico de linha e no gráfico de barra eu tenho mais comparações, ok? De novo, depende muito do tipo de dado que você tem, do que você quer mostrar no seu gráfico, tá? Por último, aqui eu queria mostrar um comparativo de algo também comum quando a gente começa a trabalhar com gráficos, né? Que é colocar o gráfico pizza, né? Muita gente já começa trabalhando com gráfico pizza e usa isso para muita coisa e às vezes pode ficar um pouco complicado, tá? No nosso primeiro exemplo aqui, eu separei só 3 categorias, né? Então, é um gráfico de vendas, de novo, com periféricos, hardware e computadores, tá? Então, para esse exemplo aqui primeiro, faz sentido aqui o gráfico de pizza, né? Comparado com o gráfico de barras, ele não faz tanta diferença, tá? De novo, o gráfico de pizza ele é muito mais adequado a gente mostrar comparativo percentual, né? Então, justamente é um gráfico de 100% separado ali em 3, né? Então eu consigo ter ali uma comparação percentual, enquanto um gráfico de barras aqui, nesse meu exemplo, está o valor absoluto, né? Então está o quanto de vendas eu realmente tive, tá? Então, para poucas categorias, o gráfico de pizza ele é adequado, tá? Ele é muito bom, ele é de fácil interpretação. Porém, eu já deixei separadinho aqui para gente. Se eu tenho muitas categorias, já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Então aqui eu tenho 15 categorias só como exemplo. Então, até processador, até mais ou menos ali placa-mãe, eu consigo até ter uma interpretação de quantidade, etc. A partir daqui eu não consigo nem mais ler o que aquele pedacinho significa. Então começa a ficar mais complicado, começa a ficar muito populoso ali o meu gráfico, né? Então esse é um ponto negativo de quando a gente tem muita categoria num gráfico de pizza, tá? Outro ponto que também pode não ser muito legal é quando a gente vai comparar, por exemplo, processador e monitor, tá? Eu não consigo saber aqui visualmente qual que é maior do que o outro, tá? Então, obviamente que pela sequência que como eu já deixei organizado, eu consigo saber que o monitor é maior do que o processador. Mas se eu não passar essa informação, eu não posso garantir que uma coisa é maior do que a outra. Então, o gráfico de pizza, na hora de você fazer esses comparativos entre pedaços muito parecidos, ele fica um pouquinho mais difícil, tá? Uma boa alternativa é um gráfico de barras horizontal, onde eu consigo sanar o problema dos títulos, né? Então, aqui eu consigo ver todas as minhas categorias de venda, né? Meus produtos aqui no caso. Eu consigo ver todos os textos, bem como eu consigo comparar o processador e o monitor, né? Então eu consigo ver aqui justamente a diferença numa barra bem mais visível, né? Então, de novo, se o seu intuito for mostrar as diferenças, talvez o gráfico de pizza não seja muito legal, porque você não vai conseguir ver esses pormenores, tá? E se você também tiver muita categoria, e o seu objetivo for mostrar todas elas, né, e não, por exemplo, agregar as menores categorias, juntar tudo num outros da vida, então um gráfico de barra horizontal seja melhor para você, tá bom? Então hoje a gente comentou algumas coisas mais teóricas aí de gráficos não tão comuns. Se vocês tiverem dúvidas sobre como colocar os dados ou como colocar um título, enfim, como manipular o gráfico do Excel, deixa no comentário aqui embaixo porque nos próximos vídeos a gente ajuda vocês. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.